Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje aquele vídeo aguardado, a serpente do Jardim do Éden. Quem é aquela serpente? Que, meu Deus do céu, a serpente. Jabulani, cobrinha. Então, gente, hoje aquele vídeo que eu disse, e muitas pessoas me perguntaram no WhatsApp, falaram assim, que é aquilo? Fala logo, eu tô querendo saber, já fez o conteúdo? E eu passei esse conteúdo por um exame, fiz aí muitas pesquisas nele. Enfim, vou gravar esse conteúdo agora, nós vamos juntos descobrir sobre a serpente no Jardim do Éden. Antes de mais nada, que Deus te abençoe e te guarde, levante o rosto sobre ti, te dê a paz, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. E a graça salvadora de Jesus de Nazaré manifeste na sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Tá bom? E que eu peço que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso conhecimento para compreendermos esses princípios maravilhosos da palavra de Deus. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, pega aí seu caderno de anotação, vamos escrever, vamos anotar, tá bom? Agora não vale assistir esse vídeo vendo novela, não vale assistir esse vídeo fazendo qualquer outra coisa, você tem que se debruçar, porque eu vou dar o meu melhor para que você tenha a melhor informação. Você se compromete comigo agora? Está comprometido de dar o seu melhor porque eu vou dar o meu melhor para você ter a melhor informação. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, quem é a serpente do Jardim do Éden? Meu Deus, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então, tá bom? Vamos agora começar o estudo que tem como tema, né, sobre a serpente. Eu já falei sobre esse material, como que eu vou estudar. Diz o texto, Gênesis 3, tá? Gênesis 3, deixa eu ver até onde nós vamos aqui. Aqui tal até o 24. Gênesis 3, versículo 1 até o 24. Então vamos começar aqui, Gênesis 3. Aqui o contexto é o seguinte, o homem e a mulher, né, já foram criados e foram colocados no jardim, né, foram colocados aí numa situação, numa condição, no estado de fluxo poderoso. Se você não viu o vídeo Propósito do Homem, eu aconselho que você assista, e ali tem uma fundamentação sobre isso que eu vou falar. Vamos para o texto, né? Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, então disse a serpente, visto que isso fizeste, maldita és em todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todo o dia da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirás a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, e meia luz dará filhos, em meio a dores dará à luz filhos, seu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante o dia da sua vida. Ela lhe produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que torne a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó. Vamos até aqui. Bom, mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então vamos pegar aqui, quem que é essa serpente, essa palavra serpente aqui? O que significa? Vamos abrir o Strong, já abrimos. Tem um número aqui, vamos nele. Serpente, né? Aqui CH no hebraico, essa letra aqui, ela tem som de 2R, né? Então, Nahash. Nahash é serpente, cobra, tá? Precedente, serpente, cobra, imagem e tal. Só que aqui existe um verbo que é Nahash também, que a raiz é o verbo que indica uma ação. E essa ação é a seguinte, ó: praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais, aprender por experiência, aprender por experiência, observar diligentemente, tomar presságio. Então essa expressão serpente aqui, tá, que é também aprender pela experiência, é buscar o conhecimento pela experiência, ou buscar conhecer uma determinada situação, circunstância ou coisa pela experiência, pelo experimentar. O interessante é que eu mostrei no vídeo anterior, propósito do homem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ó, no 2:14, nós estamos no 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Quer ver que expressão, que interessante essa expressão aqui? 17. Mas da árvore do conhecimento, não está aqui? Olha lá. Data, né? Conhecimento. Quer ver o que tem ali por trás? Que é um verbo, o verbo yada, que quer dizer descobrir e discernir, ou então, e também saber por experiência. Saber por experiência. Experimentar. Sabe aquele negócio que a pessoa fala para você assim: experimenta. Você tem que experimentar. Você só vai saber se você experimentar. Se permita. Então essa árvore do conhecimento, na verdade, é ter o conhecimento a partir do experimento, quer dizer, buscar a referência pela experiência. Então, quando Deus falou aqui para o homem: não comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, isso aqui quer dizer o seguinte: olha, você não queira experimentar o bem e o mal, viver numa experiência. Vou saber se é bom ou se é ruim se eu experimentar. Aí vai, experimenta, quebrou a cara, né? Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, o dia que você experimentar isso, você vai sair do estado de fluxo. Você vai perceber uma mudança interna em você. Vamos lá. No capítulo 3, versículo 1 primeiro. Mas a serpente, né? Serpente. Vamos ver de novo aqui o termo, a palavra. O número, tem um número aqui, 5175, tá vendo aqui? Vamos lá no 17, que número que é a árvore do conhecimento, 8147. São palavras diferentes, mas que dão a conotação de experimentar, viver uma experiência sensorial. Bom, mas a serpente mais sagaz, o que é isso? Sagaz é a palavra hebraica que significa sutil, sagaz, astuto, matreiro, né? Que é um adjetivo, um adjetivo é o que qualifica o substantivo. E tem um verbo, aran, que é ser sutil, esperto, ser astuto, tomar conselho astucioso. Então, o que está acontecendo aqui? A serpente, na verdade, aqui, ela não é um ser mitológico. Nós aprendemos no beabá da vida cristã que aí tinha uma árvore enrolada, uma serpente, né, uma cobra enrolada na árvore e tal.
e sobre o jardim do Éden. Eu já falei no vídeo anterior sobre qual que é o conceito de jardim e de Éden. Eu vou falar aqui novamente, para a gente entender, tá? Vou voltar aqui e nós vamos lá no 2. No 2, versículo 9. E plantou o Senhor Deus um jardim. Eu falei que jardim, na verdade, isso aqui é uma palavra, uma metáfora, né? Um sentido figurado de ensinar um princípio. O jardim aí, não existia um jardim no Éden. Não existia um jardim no Éden, porque Éden não quer dizer jardim. Éden é uma palavra que significa isso aqui, ó. Éden quer dizer prazer, tá? Prazer. É um substantivo, né? Aí diz aqui, Éden, que é um substantivo feminino, que é luxo, delícias, finuras, mas também significa um verbo que é viver em regalias, deliciar-se. Então esse Éden aqui, que muito parece aqui, ó, o primeiro lugar da morada do ser humano depois da criação, localização desconhecida. Se você não tem a localização e fala de um lugar, é porque isso é uma metáfora. É uma metáfora, é metafórico. Então, o primeiro estado de fluxo do homem, depois que ele foi criado, foi no estado de fluxo de prazer, de alegria, né? E um jardim, né? Plantou o Senhor Deus um jardim. Essa palavra jardim aqui, ela dá uma conotação de algo que é existente dentro do próprio homem, porque ele diz assim, ó, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para ser comida. Árvore, toda sorte de árvore agradável à vista e boa para ser alimento, essas árvores são os estados de fluxo do ser humano. Eu falei isso bem embasado no vídeo anterior, sobre o propósito do homem. Eu embasei isso lá, então sugiro que você assista. Bom, no contexto aqui, voltando no Gênesis 3:1, nós temos aqui um homem no estado de fluxo, de Éden, de prazer, de delícia, ele e a sua mulher estão muito bem, até que surge a vontade de experimentar, de saber a referência pela experiência. E essa vontade foi muito sutil para a mulher, foi muito sutil, foi muito sagaz, né? Veio de uma forma muito astuciosa. E é o que vem, às vezes um conselho astucioso, e é o que vem muitas vezes quando uma pessoa quer experimentar algo pela experiência, ela vai buscar as mais diversas maneiras para fazer, para executar aquilo. Aqui diz de todos os animais selváticos, animais aqui que é coisa viva, né? Referente a algo vivo. Então é algo que tem vida, né? Ter vida. Essa vontade que é designada aqui como serpente, ela é algo muito vivo dentro do ser humano. Então vivo que para levar o homem ou a mulher a ter uma experiência sensorial, ela usa toda a sagacidade interna que for possível, tá? E aí diz assim, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quer dizer, escuta, você não pode experimentar de todos os estágios ou os estados de fluxo? Aí a mulher disse, né? Respondeu a mulher, dos frutos da árvore do jardim podemos comer, tá? Podemos nos deliciar de todos os estados de fluxo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que aqui ela está se referindo à árvore do conhecimento, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então ela falou assim, olha, essa experiência, essa experienciação de provar o bem e o mal por um sentido sensorial ou uma experiência, ou buscar referência para ter numa experiência, isso aí vai causar o dano, falou que vai causar o dano. Porém, diz aqui no versículo 4, mas a serpente diz à mulher, quem é a serpente? Né? A serpente disse à mulher, serpente eu vou te falar novamente o que é. É a vontade de aprender pela experiência. Deixa eu experimentar, vamos lá que vai ser bom. Nossa, você não sabe o que você está perdendo. É aquela conversa toda que vem, né?
Disse a mulher, é certo que não morrereis. Então, isso aqui que eu quero que você entenda, que aqui está dando a conotação de um diálogo interno, de uma conversa da mulher com ela mesma. Você já fez muitas reuniões, você com você mesmo, né? Às vezes tem gente que faz a pergunta, ela mesma responde, ela trama uma estratégia. Então é um diálogo interno muito profundo. O que está acontecendo aqui com a mulher? Ela está tendo um diálogo interno. Comer ou não comer, eis a questão. Quais são os benefícios e os prejuízos? O que eu vou ganhar se comer? O que eu vou perder se comer? Se eu não fizer nada, o que vai acontecer comigo? Então, essa vontade dela experimentar foi tamanha que começa esse diálogo e diz assim, olha, porque Deus sabe que no dia, é certo que você não vai morrer, não vai acontecer nada não, que coisa, é bobageirinha, besteirinha, lógico que não dá nada, né? Talvez não morra, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, tem alguma coisa que está sendo escondida de mim, para que eu não experimente ou não conheça. Então se pediu isso, mas eu estou lutando contra isso. Então a mulher tem um diálogo interno dela mesmo, com aquela vontade exacerbada de ter, de experimentar, de ter a experiência, e ela não se contenta. Depois desse diálogo, a coisa vai para um outro nível, vai para o nível das sensações, né? Das sensações. Ela vai dizer assim, ó, vendo a mulher, vendo, perceber, inspecionar, examinar, considerar. Então ela começa a examinar com ela mesma, ela começa a considerar o fato de comer, vendo a mulher que a árvore, né, era boa para comer, boa que significa agradável, né? Então ela começa a considerar que aquilo era uma coisa agradável, que aquilo era uma coisa boa, coisa bacana, ou seja, que ela começa a entrar num estado de agradabilidade, ela começa a estar feliz pelo fato de considerar quebrar aquele princípio, de ter a referência pela experiência. Tá? Então ela começa a ficar encantada, né? Aqui, ó, também, ó, ser encantada, ficar encantada é estar alegre. Ela começa a se pôr num estado interno em relação a comer do fruto, comer dessa árvore, ou a ter essa experiência interna dentro dela. Ela começa a considerar que aquilo é bom, E é boa e o que? Agradável. O que é agradável? Ela deseja aquilo, ela cobiça, ela começa a ter prazer ela se delicia. Então, antes do ato externo, no interno ela começa a ter essa movimentação. Então, veja bem, vendo, ela começa a inspecionar, considerar, né, que a árvore é boa, que é agradável, amável. Puxa, isso vai ser legal. Amável, agradável aos sentidos. Ela começa a despertar seus sentidos, porque aqui são todos adjetivos, né? Aqui é um adjetivo, e adjetivo bom. Agradável aqui, ó, agradável também. Aqui é um verbo, né? Que aquilo começa a movimentar uma ação dentro dela, e ela começa a ter prazer, e o que vai acontecer? Agradável aos olhos, e árvore desejável, desejo, vontade, anseios do coração de alguém. Então essa conversa interna da mulher começa a desenvolver tudo isso dentro dela, essas sensações que até então ela não tinha, porque ela não tinha considerado ainda o fato de ter o conhecimento pela experiência, aprender por experiência. Ela ainda não tinha considerado o fato de ter tido um diálogo com a serpente, com ela mesma, ser mais interno dentro daquelas partes mais profundas, e desejo. Às vezes o ser humano para, sem fazer nada, ele fica parado imaginando, né?
A cabeça começa a criar um monte de quadro e dependendo do quadro vai gerando as sensações dentro dele. E o que está acontecendo com a mulher aqui é a mesma coisa. Tá? Ela começa a considerar, entenda isso aqui, que a questão da cobra enrolada da árvore, oferecendo a maçãzinha, ou a jaca, ou a melancia, ou um pepino, né? Não é pepino, se bem que entrou num pepino, né? Isso aí é uma metáfora. A metáfora está ensinando para nós o seguinte, que houve uma conversa interna muito grande da mulher e começou essa situação, começou a descer para os sentidos dela, começa a descer, querido, para o lado emocional, começa a descer assim, ó, bom, agradável, aos sentidos, começou aqui, ó, mexer com o sentimento, babou o negócio, a coisa vai para o Goiás, entendeu? Aqui, ó, boa também, ó, referendo-se à natureza sensitiva do ser humano, boa compreensão a natureza intelectual do ser humano, então vai que vai, aí a coisa foi tomando uma proporção muito grande, e ela considerou que era desejável para dar o quê? Para dar o entendimento, tá? O que é esse entendimento aqui? É uma compreensão, é compreender sabiamente, prosperar, agir com prudência. Então ela queria aquele entendimento, tá? Ela queria aquilo. Então ela falou, poxa, eu vou ficar melhor, nossa, eu vou me tornar mais sábia, depois disso eu vou ter um aprendizado. É aquela conversa toda que se fala para alguém que ainda não entrou para o grupo, para que ele entre, experimente. Uma vez que ele fez no grupo, ele cai no grupo dos frustrados, né? O que ela faz? Quando ela faz essa viagem interna dentro dela, ela é muito fácil agora ela ir para uma ação, né? Tomou do fruto, olha lá, buscou, segurou, pegou, requeriu, né? Então ela tomou do fruto e comeu. E deu, né? Olha só aqui. E deu ao seu marido, deixa eu tirar. Tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, ele comeu. O que é esse que tomou e deu ao seu marido? Olha isso aqui, olha que interessante isso aqui. Tomou do fruto, agora sumiu. Ah, tá, tomou e deu ao seu marido, olha lá. Olha o que é, é um verbo, né? Dar, estabelecer, tal. E ele começa aqui, ó, a dar a expressão entregou para o seu marido, deu ao seu marido, né? Então ela começa a presentear, ó, presenteou, tá? Estabeleceu, designou, indicou. Então quer dizer que ela pegou e começou a ter uma ação em relação a ele comer aquele fruto, que o envolvesse também naquele estado, a sair do estado de fluxo e entrasse no estado de experiência, da referência pela experiência. Também deu ao marido e ele comeu. O que vai acontecer? Abriram-se então os olhos de ambos. Abriu. O que é isso aqui? Olha só, abriu os olhos, né? Quer dizer que eles eram cegos? Não. Abrir os olhos, abrir, né? E ó, os olhos de ambos. Aqui, os olhos aqui se refere a órgãos de qualidades mentais, referindo a faculdades mentais e espirituais. Esse abrir dos olhos aqui foi uma questão de percepção, dos olhos da percepção. Ó, e percebendo, olha o verbo que aparece aqui, conhecer, perceber, distinguir, né? Saber por experiência. Então eles souberam pela experiência, porque ao ter experimentado aquilo, eles viram, perceberam, começaram a discriminar e distinguir o fato de estarem nus, percebendo que estavam nus, né? Nus, pelado. Então eles começaram agora nessa percepção, conhecendo esse estado, pela experiência que tiveram, eles começaram a discriminar, tá? Reconhecer, admitir e tal. Agora, nessa expressão aqui, nessa expressão, abrir os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, eles não viram nada além do que tinha antes, nada além do que já tinha. Tá? Não teve nada de diferente. O que aconteceu aí é que quando eles tiveram essa experiência de
da referência pela a experiência pela referência, até a referência pela experiência, eles perderam aquele estado de fluxo anterior e começaram a ver que a coisa não estava tão bem. É igual a pessoa quando ela faz algo que ela sabe que tem uma proibição. Quando existe uma proibição e você tenta experimentar algo que no experimentar esse algo existe uma proibição, você se fizer, você se sente mal. Existe a proibição não cruzar o sinal vermelho, se você fizer, você se sente mal, e no seu interior falar, você cruzou o sinal, ou seja, você fez algo que não deveria ter feito. E aqui aconteceu a mesma coisa, abriram os olhos de ambos, perceberam que estavam nus. Qual que é a próxima fase? Cozer folha de figueira, para tampar, quer dizer, buscar uma justificativa para a coisa. Aí o legal é aqui, ó. Quando ouviram a voz do Senhor que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Olha que chique esse aqui, ó. Quando ouviram a voz do Senhor. Então, quando tem um momento, né, de ter aquela comunhão com Deus, ou aquele arguir de Deus, e que essa voz ela andava pelo jardim, né, ela ecoava, né, então ela estava ali, ir, vir, proceder, um movimento que tinha, né, um mover. O que aconteceu? Esconderam-se da presença do Senhor. O que é esconder da presença do Senhor? Eles conseguem esconder da presença do Senhor? Não. Eles tentaram o quê? Esconder, ocultar a situação, ocultar o ocorrido, né? Eles tentaram, se sentiram forçados a esconder, né? Eles recuaram, ou eles endureceram, tá? Então, aqui não coube. Então, eles esconderam da presença do Senhor. Que presença? É a face de Deus. É a face de Deus. Aqui tem algo interessante para nós, que é panar, né? Eles fizeram o quê? Eles se afastaram de Deus, né? Eles fizeram o quê? Virar o olhar para trás, na direção ou de cuidar. Então, afastar, tirar do caminho. Então, o que aconteceu? Viraram as costas. Não é que eles esconderam atrás de uma árvore, não. Eu pensava assim também, já falei isso muitas vezes, mas aqui, na verdade, eles tentaram disfarçar aquele estado no meio de tantos outros estados, por entre as árvores do jardim. Se as árvores do jardim não são árvores, são uma metáfora, e essas árvores significam, como eu embasei no vídeo primeiro, se as árvores do jardim são estados de fluxo, e o que eles tentaram fazer? Esconder, disfarçar. Sabe aquela risada amarela que a pessoa dá, né, para disfarçar? E daí, fulano, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, né? Tá tudo jóia e tal. Então, esse estado foi mascarado. Diz o texto, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O que aconteceu com você, né? Onde está agora? Né? Onde está agora? Tá? Onde estás? Onde estás? Onde você está? Tá? Onde? De onde você vem? Onde você está? O que está acontecendo com você aí dentro? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. Ele tem medo, a primeira vez que ele tem medo. Ele estava o quê? Estava temível, ele estava se sentindo temível, ser pavoroso, ser temido, né? Causar espanto. Então o que aconteceu? Ele estava amedrontado, aterrorizado, porque ele começou a sentir aquilo que nunca havia sentido, tá? E me escondi. Ele tentou o quê? Se ocultar, ele tentou esconder o negócio. Aí Deus já foi em cima, né? Porque perguntou Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ele disse, a mulher que tu me deste por esposa me deu da árvore e eu comi. Aí ele joga para a mulher, né? E o Senhor disse à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu, a serpente me enganou e comi. Como que é a serpente? Se a gente pensar que é a cobra enrolada na árvore, é uma maneira de pensar, né? Até infantil. Mas se a gente pensar agora, entender que ela falou assim, olha, eu fui experimentar o negócio e me dei mal,
eu experimentei, eu fui fazer aquilo que o Senhor tinha falado para não fazer, eu experimentei e me lasquei. Então, aí vem o diálogo. O desejo muito forte de experimentar me enganou e eu comi. Disse o Senhor então à serpente. Aí você vai falar, tá vendo? Agora ele está falando com a cobra, né? E Deus lá Deus bateu a cabeça, né? Ele fica falando com o bicho mesmo, né? Falando com cobra. Então ele falou assim, olha, por aprender por experiência, isso vai ser para você uma maldição. Então o Senhor disse à serpente, visto que fizesse isso, maldita é entre todas as animais domésticos e é entre todos os animais selváticos. Ou seja, isto vai ser dentro de você uma coisa maldita, quer seja na cidade ou seja no campo, tá? Por onde você vá. E isso rastejará sobre o teu ventre, não quer dizer que a cobra perdeu asa, perdeu perna, né? Tem muita gente que fica tentando provar que a cobra tinha asa antes desse tempo aí, porque fala rastejará sobre o teu ventre. Aqui é uma linguagem que, olha, porque você cedeu a esse desejo interno, isso é uma maldição que vai te levar você a descer e não subir. Você não vai se elevar por causa disso, você vai se rastejar, você vai se diminuir. Aí diz assim, e comerás pó todo dia da sua vida, né? Comerás pó todo dia da sua vida. Você quer ver que interessante que é isso aqui? A cobra come pó ou come o quê? O que cobra come, hein? Come pó, né? Então tá. Aí diz assim, e comerás pó. Vamos ver só, estou no mesmo texto, tá? No 14, comerás pó. O que é pó? Pó, afar, né? Terra, poeira, pó, cinza, chão, argamassa, entulho e tal. Mas se a gente vai para mais um pouquinho, ela vai falar sobre poeira, né? Lançar terra, aí diz lá terra seca, poeira, cinza. Então pó é algo específico, todos os dias da sua vida. Se a gente pegar isso aqui, ó, comerás pó todo dia, final do 14 com o final do 19, nós vamos encontrar Deus falando assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque desse fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Então isso aqui, ó, vai ser algo que estará dentro do homem e da mulher por toda a vida, e vai ser alimento, essa guerra interna, essa coisa dentro do homem e da mulher vai querer se saciar de seu interior, tá? E o homem vai enfrentar uma guerra interna por causa disso. Então comerás pó todo dia da sua vida, quer dizer que isso vai se alimentar das atitudes do homem. Aí diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirás a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Ele falou assim para a serpente, que justamente, né, para aquele estágio interno do homem e da mulher, né, de experimentar, que aquilo ia ser uma inimizade muito grande, e é uma inimizade muito grande para a mulher. Por quê? Se um filho chega para a mulher e fala assim, ô mãe, eu vou numa festa ali com os meus amigos, vai ter um monte de bebida, um monte de menina e tal, e o filho nunca foi, a mulher fala, você tá louco, menino? Não vai não. Né? Não vai, mas não vai, filho meu não vai fazer isso, você vai experimentar as coisas erradas, ó, vai experimentar o que é errado e tal. Aí o menino fala a mesma coisa pro pai, e o pai fala assim, que hora que você vai voltar? Toma cuidado, hein? Olha lá. Então é diferente isso. Então, pela mulher ter sido a porta de entrada para essa experiência, ela vai lidar com isso de forma diferente. Vai ser muito mais ameaçador para ela do que para o homem. E aí diz, multiplicarei sobre modo o sofrimento da sua gravidez, em meia dúzia dará filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Desejo, olha aqui, ó, desejo, né? Que está no âmbito dos sentimentos, né? O seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Está aqui, desejo, anseio, né? Desejo e tal. É isso aí. Anseio, desejo e tal. Aí, ele vai conversar com Adão. E Adão disse,
visto que atendeste à voz da sua mulher. Ah, atendeste? Né? Lá falou que ele deu, né? Ele escutou, obedeceu, tá? Ele consentiu, concordou, atendeu a solicitação, tá? Ele foi obediente. Aí ele foi e ouviu a voz da mulher, né? E comeu. Visto que atendeste a voz da sua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra, né? Aqui uma interpretação equivocada, uma interpretação assim tão primária, vai falar assim, tá vendo? O homem é responsável pela maldição na terra, por causa do homem que a terra ficou maldita, por causa do homem que a gente está enfrentando essas coisas aí, furacão e tal. Olha, não é bem assim, tá? Eu vou te mostrar agora, vamos buscar nas palavras no original aqui, ver o que a gente vai entender. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, que não comesse, maldita, o que é isso? Amaldiçoar, né? Amaldiçoar. Ser amaldiçoado, ó. Ser tornado uma maldição. Opa! Tem alguma coisa aqui, né? Ser tornado uma maldição. Aí ele diz assim, maldita é a terra, Adamar, que é terra, solo, pedaço de terra, uma porção específica, solo com visível. Adamar, quer ver uma coisa aqui? Olha lá, Adam, que é um verbo na qualidade de ser vermelho, tingido de vermelho, porque Adão quer dizer vermelho, né? Adão quer dizer vermelho. Mas agora o mais surpreendente aqui, que eu quero que você escreva isso, ó, terra aqui, ó. Olha bem essa palavra aqui, Adamar, né? E ela vai apontar para aquele que é vermelho. Então, quem está sendo amaldiçoado aqui, por ter partido buscando a referência pela experiência, foi o próprio homem. Deus falou assim, ó, você se amaldiçoou a você mesmo, como diz o texto aqui, ó, como diz aqui, ó, ser tornado uma maldição, ser amaldiçoado, você se tornou uma maldição. Não é, eu te afirmo, aqui não é a terra no sentido da terra criada. Maldita é a terra, olha aqui a expressão terra, e aqui tem uma palavrinha para ela, né? Adamar, que é terra, né? Por que não é? Mas como é que você fala que não é? Por causa disso aqui, ó. Quer ver o Gênesis? Ó, estou em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe o que é terra aqui de criação? Eretz. Então existe uma palavra para terra do capítulo 3, que é Adamar, e Eretz aqui, olha aqui, ó, que é a mesma ideia, terra, né, país, território, região. Então aqui, essa palavra Eretz significa, tá, a criação, Eretz. E ele vai dizendo aqui, ó, vou até tirar aqui, vou te mostrar claramente, ó, princípio que Deus os céus e a terra é Eretz, quer ver? A terra, Eretz, indica uma posição, a terra criada, né? Mas no 3, acho que é 18 que nós estamos lá, vamos ver, vamos chegar lá, ó, 17, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Aqui o homem se tornou a maldição por si mesmo, não é que a terra, globo terrestre foi maldito, não. Porque, lhe digo, ainda que o homem do campo julgue as plantas, picão, as outras plantas, ervas daninhas, que são chamadas assim, como ervas daninhas, ou praga, né? Espinheiro, essas plantas aí, elas existem, por quê? Porque se a terra fosse um descampado, uma terra assim limpa,
ela não teria vida. Essas plantas, que são consideradas ervas daninhas, elas fazem bem ao solo, elas ajudam a diminuir a temperatura, a absorção de água, elas melhoram o solo. Então aqui a maldição que Deus está falando aqui, é que o homem se tornou objeto de maldição para si mesmo. Entenda isso. Maldita é a terra, maldito é você, Adão. Você se tornou objeto de maldição para você mesmo. Aí diz, por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento. O que quer dizer isso aqui? Ó? Trabalho, suor, né? Você agora vai estar muito descontente, aborrecido, magoado, estar com dor, dolorido. Você vai sentir agora, você vai experimentar esse estágio de sentir-se magoado, de estar aborrecido, tá? De se aborrecer, estar com dor. Então é isso que Deus está dizendo para ele assim, ó. Você mesmo, por ter se tornado um objeto de maldição a você mesmo, você vai se sentir muito aborrecido. Aí esse aborrecimento aqui, obterás dela o sustento, quer dizer, isso vai queimar você, isso vai te consumir, isso vai ser desgastante para você. Entendeu? Essa questão aqui do texto que Deus está dizendo para eles, olha, isso aí vai te consumir, tá? E quando? Durante os dias da sua vida. Durante os dias da sua vida. E saiba mais, essa terra, ela, né? Ela, ó, aqui, ó, ela, né? Ela produzirá, ou seja, essa terra que é, essa terra que é Adamar, que é você mesmo, o seu interior, vai produzir cardos e abrolhos. Quer dizer, dentro de você, ela produzirá cardos e abrolho, e tu comerá a erva do campo. O que quer dizer isso aqui? Você foi rebaixado a um nível de percepção como a dos animais. Meu Deus do céu. Olha que coisa terrível que é isso aqui. Quando ele diz, e tu comerás a erva do campo, homem, por você ter se entregue a essas sensações, você foi rebaixado. Por viver nessas sensações, você vai ser rebaixado a nível dos animais, como aqueles que comem a erva do campo. Isso aqui é terrível. E diz lá, do suor do teu rosto trabalhar, no suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Até que tornes a terra, pois tu dela fosse formado, até que volte à terra, né? Até que você entenda que é a sua condição primária, porque tu és pó e ao pó tornará, né? Tu és pó e ao pó tornará. Então, queridos, aqui, esse texto, essa metáfora aqui da queda do homem, a gente tem que parar de olhar para aquela cobra enrolada na árvore, ou Satanás revestido de serpente, né? Que a gente gosta de colocar a culpa em alguém lá fora, mas a culpa, o grande estrago está dentro do próprio homem, está dentro do próprio homem. Agora olha que interessante aqui, fez o Senhor Deus vestimenta de pele a homem, da sua mulher o vestiu. Então o Senhor Deus diz, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, ou seja, o homem agora mudou a percepção dele. O homem agora, ele conhece o bem, mas não pode praticar o bem, conhece o mal, mas não pode resistir o mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, então como essas árvores aqui eram estágio, ele vai perder a conexão com essa árvore da vida aqui. Diz o texto, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden. Aqui é muito bacana da gente perceber isso. O Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden. Vai lançar fora do quê? De um lugar que não existe? Jardim, né? De uma área cercada do jardim do Éden. Vai lançar fora do prazer. Vai lançar fora dessas coisas deliciosas, dessas finuras, vai lançar fora de viver em regalia e deliciar-se, porque o homem agora arrumou um tormento para a vida dele, arrumou um tormento para a cabeça dele.
lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra, a fim de lavrar, né, trabalhar, a fim de cultivar, de compelir ao trabalho, lavrar a terra, ó, vai trabalhar, tem que trabalhar a si mesmo, vai se desenvolver, vai ter que ter um desenvolvimento pessoal, interno, o homem vai ter que lidar com essas coisas, vai ter que trabalhar com isso, a terra de que fora tomado, tá? E a ideia aqui, para a gente ir terminando, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Isso aqui é metafórico, né? Como não existe jardim, a ideia aqui de um portal, tá? De um portal, de existir um portal, que o homem, uma vez acessando esse portal, ele vai encontrar novamente. Mas, na verdade, é esse estado de fluxo interno que ele perdeu, que ele não sabe mais agora, ele cortou-se isso dele, o caminho da árvore da vida, para guardar o caminho da árvore da vida. Ele perde isso e ele não consegue acessar mais. Ele não consegue mais por si mesmo voltar ao estado original. Então você percebeu aqui que não é apenas uma cobra enrolada numa árvore, é o homem lutando contra os seus desejos, seus impulsos mais internos, que são como uma verdadeira serpente, que leva ele, tenta ele a aprender pela experiência, a experimentar a coisa. Então, queridos, a coisa é muito mais profunda, a coisa é muito mais forte do que tão somente uma cobra enrolada numa árvore. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje sobre a serpente. Foi uma aula, é um conteúdo assim um pouco diferente, porque precisa da sua atenção, precisa aí da sua conexão, você está ouvindo, lendo, pesquisando, mas é um assunto muito extenso. Porque a partir desse conhecimento que você acabou de ter, você vai começar a ligar os pontos. Porque a grande luta do ser humano, do homem e da mulher, é essa questão de tomar uma referência pela experiência. Você quer ver como que isso é muito fácil de entender? A criança do 0 aos 7 anos, ela entende que ela é um sistema ligado com a mãe. Quando ela vai para a escola, ela vai começar a encontrar os amiguinhos e as pessoas mais adultas. O irmão do amiguinho dela acaba sendo a pessoa muito legal. Por quê? Porque é uma pessoa mais madura. Às vezes o pai e a mãe do amiguinho são super legais, e aí já tem uma chateação da mãe. Então de 0 a 7 a criança percebe que ela é um sistema. De 7 a 14 ela começa a se desligar desse sistema com a mãe e começa a buscar assim o relacionamento, né? Buscar os heróis dela. Dos 14 ao 21, ela começa a buscar as suas referências, os seus líderes, né? Então ela vai buscar seus ícones, tá bom? Agora, do 21 ao 28, ela começa a fase da experienciação, do experimentar. Todo ser humano é assim. Diz os rabinos, a tradição rabínica dos sábios, diz que Deus criou Adão e Adão tinha 20 anos de idade. E aí nós temos essa expressão aqui da serpente, que você viu muito bem, que é buscar a referência pela experiência, e a idade mais perigosa, mais desafiadora para o ser humano é dos 21 aos 28 anos, que é a idade de experimentar, de viver a experiência, de ir com a turma, ir no grupo. É aí que muitos entram de cabeça e acabam se prejudicando. Então, essa maldição do homem está dentro do próprio homem quando ele resolveu deixar o estado de fluxo do fluir do Éden, lá que eu falo no vídeo do propósito para o homem, que está lá os rios, as árvores, o estado de fluxo do homem, o que é aquilo, e ele começa a experimentar aquilo que é proibido. Quando você vai fazer uma experiência que tem uma proibição, e você sabe que tem uma proibição, falou, não coma, e ele foi lá e comeu, tinha uma proibição, ele quebrou a regra, e quando ele quebrou e experimentou, ele viu que ele se rebaixou no estágio. Então é assim, quando você tem algo que tem uma proibição, e você vai lá e faz, você sabe que dentro de você mudou um estágio.
mudou um estado de fluxo. Você saiu daquele estado de fluxo que era antes de fazer o negócio e entrou num estado inferior de rastejar o ventre no chão, ou seja, que é um rebaixamento, depois que você experimentou. Entendeu? Aí depois vem a questão do portal lá, né, que Deus expulsou o homem, colocou querubim, que dá a ideia de que foi selado esse caminho. Mas depois o caminho se revelou, e o caminho é Jesus Cristo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele não veio apenas só brigar com o demônio, não é isso. Tira isso da sua cabeça, por favor. Para de terceirizar a culpa, para de colocar a culpa no outro. Ah, foi a culpa do diabo, então se a mulher não tivesse comido a árvore e tal, uma hora ou outra ela ia fazer o escarcéu. Uma hora ou outra ia acontecer. Por quê? Você também sabe por experiência que uma hora ou outra você fez e uma hora ou outra você faz. Por quê? Por causa da idade, é de 21 a 28 anos. Observa os jovens de 21 a 28 anos, o quanto eles são ávidos para buscar, para experimentar, para curtir a vida. Não, meus amigos vão, eu vou naquela festa, eu vou curtir, eu vou sentir, eu vou entrar nesse estágio, pá. Muitos nessa idade entram nas drogas e se arrebenta, se acaba, né? Por quê? Porque resolveu experimentar. Então, a questão da serpente, como eu já deixei muito claro aqui para vocês, estuda isso, pesquisa isso, é muito mais a experiência, né, o saber por experimentar, do que uma cobra enrolada na árvore. Agora complicou, né, meu amigo? Por quê? Porque a gente não vai ter mais em quem colocar a culpa. Eu já sei que você está pensando assim, mas lá em Ezequiel 28, que fala de Tiro, o rei da Síria, o Tiro, né? Tiro, o rei de Tiro. Como é que fica? Ué, você pega lá, estivesse no Éden, jardim de Deus, não foi? Pega isso e aplica para você ver. Estivesse no Éden, jardim de Deus, ou seja, rei de Tiro, você já experimentou o fluxo das coisas maravilhosas, você estava indo muito bem, você estava se deliciando, e estar nesse fluxo vai prosperar você. Como eu disse lá dos 4 rios, no propósito do homem eu falo sobre os 4 rios que fluíam do jardim para irrigar a terra, né? Que esses rios são aqueles benefícios de você estar fluindo no estado de fluxo dentro da vontade do padrão eterno, que as coisas vão bem para a sua vida. E o rei de Tiro tinha uma época que ele estava assim, ele estava muito bem. Se estivesse no Éden, jardim de Deus, quer dizer que ele experimentou esse estado de fluxo, ele estava indo muito bem. Aí o texto diz lá, até que se achou iniquidade em você. Então ali é o texto de Ezequiel, muito embora ele é falado, interpretado teologicamente para que a queda de Satanás, ali o pano de fundo ali não é isso. O pano de fundo ali era um rei que estava no estado de fluxo pleno, tá? De Éden, de prazer, de delícia, até que o dia que achou iniquidade nele, até que o dia que ele começou a querer experimentar, tomar referência pela experiência, e aí ele se afundou, caiu para baixo, se afundou, se arrebentou todinho. Bom, eu acho que já é muito para sua cabeça. Fica com essa aí. Qualquer coisa tem meu WhatsApp aqui embaixo. Você me manda uma mensagem, a gente conversa. Beijo grande, Deus te abençoe, Espírito Santo te ilumine e te ajude. Porque agora, meu irmão, agora a gente percebe muito mais ainda que a responsabilidade é minha, somente minha, responsabilidade é tua, somente tua. Fica na paz e que Jesus nos salve totalmente. Amém.